E hoje eu quero falar de um dos assuntos que são mais importantes de tudo que a gente tem falado nesses últimos tempos. E fundamentalmente porque esse assunto, ele depende muito de conceitos, mas esses conceitos, eles podem virar completamente a chave em relação aos pontos de decisão que você vai fazer na sua carreira, tá? E o assunto de hoje que a gente vai falar é sobre Full Cycle Development. Então vamos falar, galera. Full Cycle Development e ferramentas para escalar, tá? Bom, antes de tudo, e até mesmo nessa apresentação, eu já quero, ao invés de sair falando e escrever um monte de coisa nesse momento, eu quero mostrar para vocês esse post que foi publicado no Tech Blog da Netflix, tá? Em 2018, onde esses caras aí, eles saíram aí com um novo termo, né? Full Cycle Developers at Netflix Operate What You Build. Inclusive, eu tive a oportunidade, tá, de conseguir fazer uma entrevista com o cara que escreveu esse artigo. O nome dele é Greg Burrell, ele trabalha faz 15 anos na Netflix e tem aí no canal. Depois eu posso deixar na descrição para vocês assistirem a essa entrevista. Eu acho que vai complementar bastante o assunto que a gente está falando hoje aí. Mas, de qualquer forma, galera, toda essa história e esse nome que está por trás aí, a que a Netflix trouxe, basicamente aí em 2018, basicamente é o resultado de muita experiência. Ela começa a crescer, ela começa a ter necessidades diferentes. Ela começa a ter necessidades de organizar processos, grupos de trabalho, metodologias, tecnologias e tudo mais. E durante muito tempo a Netflix testou diversos modelos até eles conseguirem cair nesse modelo que a gente chama de Full Cycle Developers, tá? Um ponto importante aí para você saber, e provavelmente isso é uma coisa bem interessante, que muitas empresas, no final das contas, estão adotando esse modelo, muitas delas acabam não falando full cycle, mas você percebe claramente da maneira como eles estão trabalhando, é que a maioria dessas empresas, elas começam a ter equipes que se sentem muito à vontade para trabalhar na empresa e resolver o problema que está sendo proposto aí para eles, tá? Então, o ponto importante aí, que eu gostaria de tentar resumir para você, se alguém falasse para mim, Wesley, o que é Full Cycle? E se eu não quisesse falar muito sobre a parte técnica, tá? O que eu diria para você? Full Cycle, antes de qualquer coisa, é uma mentalidade. Galera, hoje em dia, tá? E não são poucos, tá? Nós temos muitos desenvolvedores, talvez você seja um deles hoje, nesse momento. Eu digo isso porque eu já fui dessa forma também, mas a minha parada era desenvolver. Eu gostava de desenvolver. Esse negócio para mim de colocar aplicação no ar, tá? Monitorar, pensar em backup, pensar muito em arquitetura de software, nunca foi, muitas vezes, a área da galera, né? Muitas vezes você tem um arquiteto na empresa, um arquiteto de software, você tem um arquiteto de soluções, você tem o cara lá que consegue conversar, tem o product owner, você tem um monte de stakeholders em todo esse processo, e o grande ponto é que o desenvolvedor, ele fica com aquele ponto de somente desenvolver, tá? E quando a gente começa a falar em full cycle, a grande pegada aqui no final das contas é ter uma grande mudança de mentalidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Full Cycle Developer, por padrão, ele tem um senso muito grande de propriedade e de responsabilidade. O que isso significa? É estranho falar isso em português, tá? Mas em inglês, você fala inglês, basicamente a palavra que eu gostaria de falar aí na realidade é ownership e commitment, tá? É comprometimento e propriedade. O que isso significa no final das contas? Ele parte do princípio que aquela bucha é dele. Aquele problema como um todo é dele. E não somente aquela pequena fatia de desenvolvimento que ele tem que tomar conta. Legal? Então, não interessa o que está acontecendo, em qual área da aplicação.
se ele faz parte daquela aplicação, se ele faz parte daquele time que toma conta daquele microserviço, por exemplo, esse cara é responsável por manter as coisas funcionando e não interessa como. O grande ponto é que quando a gente está falando em full cycle, a gente está falando em um desenvolvedor que tem uma atitude diferente. Não aquele desenvolvedor que fez algo e deixou o resto ali para o vizinho. Vamos dizer mais ou menos dessa forma, tá? Eu sei que pode parecer um pouco óbvio, tá? Mas você vai perceber que durante aqui esse nosso bate-papo não é tão óbvio assim, tá? A ideia também, tá? Inclusive é do slogan aí que o pessoal da Netflix criou, né? Que é Operate What You Build. Isso significa, no final das contas, é que você tem que ser responsável pelo que você construiu, tá? A sua aplicação tem dono. Esse dono é o Wesley, por exemplo. Legal? Se essa aplicação tiver com bug, o problema é do Wesley. Se essa aplicação tá fora do ar, o problema é do Wesley. Se essa aplicação tá difícil das pessoas conseguirem fazer integração com ela, o problema é do Wesley. Se ela tá sendo mal feita, o problema é do Wesley. Então, o grande ponto que você tem que pensar é que quando você está falando em full cycle development, você tem que simplesmente fazer aquela mudança de paradigma e pensar, a bucha agora é minha. Essa aí é o resultado final das coisas. A bucha é minha, eu que tenho que resolver. Existem muitas conspirações aí por aí, tá? De que gente falando, essa é só mais uma jogada para a empresa contratar um faz tudo e ter que ter menos funcionário e coisas desse tipo, porque é muito mais fácil para a empresa. Antes, só estão querendo botar mais responsabilidade nas costas do empregado. Galera, isso aí eu já digo para vocês, é balela. Muitas empresas, inclusive, tá, que conseguem trabalhar nesse modelo full cycle, elas acabam tendo que contratar mais gente, inclusive para conseguir dar uma infraestrutura legal para essa galera conseguir trabalhar. A minha grande questão para você agora, né, é o seguinte: você está disposto a isso, tá? Você vai querer continuar sendo o desenvolvedor simplesmente que você é, ou você vai querer bater no seu peito e trazer mais responsabilidade para você. E você vai perceber que isso que eu falei para você não é necessariamente um ônus. Pode parecer que sobrecarrega a pessoa e tudo mais, mas você vai perceber que as vantagens são enormes, tá? Agora, a grande questão aí que eu quero saber aí do lado de vocês, tá? Quem aí está disposto aí a se tornar um full cycle developer, tá? Deu para vocês sacarem a mudança de paradigma? Então, quem aí está disposto, galera? Quero ver aí no chat a galera aí escrevendo quem está disposto a entrar nessa parada. Beleza? Show de bola. Então, a gente já falou, já tem gente aí que falou que bora, vamos que vamos. Agora, a grande questão é o seguinte, pessoal. Tá, Wesley, eu entendi. Mas, sei lá, a empresa que eu trabalho tem 4.000 funcionários, ou a empresa que eu trabalho tem 40, a empresa que eu trabalho tem 4 funcionários. Como é que funciona tudo isso, galera? Seguinte, vamos lá. Quando a gente está pensando em full cycle development, a gente tem que pensar o que é o cycle, né? Da onde que vem aquele cycle? O cycle é o ciclo. Legal? E esse ciclo, basicamente, ele vem do Software Development Life Cycle, que é o ciclo de vida de desenvolvimento de um software. Legal? É algo bem básico. Todo mundo que começou a estudar computação e tudo mais, normalmente deva ter visto qualquer coisa parecida com isso que eu acabei de mostrar aí para vocês, tá? Mas, de qualquer forma, o grande ponto é que na hora que você está desenvolvendo um software, você vai perceber que a gente tem diversas áreas, tá? Que a gente tem que construir habilidades para conseguir passar por esse ciclo. Legal? Então, quando eu estou falando para você em ser um full cycle developer, eu estou falando para você passar por cada um desses ciclos aí que eu estou te mostrando. Ou seja, design. Design, no caso, não é o design no Photoshop, tá? É o design da aplicação em si. Develop, desenvolver, testar, deployar, operar e dar suporte. Legal? Então, agora,
ao invés de você ser um desenvolvedor que muitas vezes ficava um pouquinho ali naquele quadradinho do desenvolver, às vezes você fazia um pouco design de software, você também às vezes poderia ter ou ajudava a fazer os processos de teste, você vai ter que encarar algumas coisinhas a mais aí, tá? Mas o grande ponto de tudo isso é que as pessoas que hoje em dia estão conseguindo entender e lidar com todas essas áreas são os profissionais hoje em dia que mais estão sendo valorizados no mercado. São os caras que são os tech leads, são muitas vezes os CTOs, são aqueles profissionais que conseguem de fato trabalhar em projetos grandes, tá? Se você perceber, e eu canso de falar isso, se você me conhece, você sabe que eu repito isso pra caramba. Existem empresas que têm soluções muito importantes que não podem deixar de ficar no ar. E essa empresa, ela precisa de gente boa. Ela não precisa de qualquer desenvolvedor. Ela precisa de bons programadores, bons profissionais, bons desenvolvedores. Legal? E a gente tem aqui um monte de desenvolvedor que fica pedindo freela lá no Facebook, na comunidade do Facebook, porque está desesperado, faltando emprego. O que tem? Qual que é a diferença e por que tem tanta gente desempregada na área de TI e tanta vaga na área de TI aberta? Tem um buraco muito grande aí, meu pessoal. E esse buraco normalmente é porque esse profissional, ele só está focado naquele bloquinho de desenvolver. Esse cara, ele está focado naquela linguagem de programação favorita dele e naquele framework que ele mais gosta. Mas os outros blocos, eles são igualmente importantes, tá? Para que qualquer sistema esteja no ar. E são esses profissionais hoje em dia que conseguem dominar essas áreas, e obviamente você não precisa ser o melhor cara do mundo em todas essas áreas, esses caras conseguem fazer diferença aonde não interessa na empresa que eles estiverem, tá? Por quê? Porque esses tipos de caras são os caras que conseguem fazer a coisa funcionar. Legal? E a minha pergunta hoje aqui para você é: você quer ser, tá? Esse tipo de cara que quer realmente fazer a coisa funcionar? Você quer ser aquele desenvolvedor além do CRUD? Além de ser aquele cara que pega um framework e só sabe fazer tela de cadastro? Ou aquele cara que só quer ficar criando a melhor forma de fazer aquela coisa mais rápida? Legal? Se você quiser ser um programador que vá além desses pontos, eu não tenho dúvidas que ser um full cycle developer é algo que foi desenhado para você.